Muito bem, gente. Então, agora comentando o exercício número 2, onde falava sobre a origem dos seres deuterostomados, os filos Echinodermata, Chaetognata, Hemicordata e um grupo de organismos chamados de Lophophorado. Todos esses seres, acredita-se que todos esses seres, ou a maior parte deles, existe um debate se Chaetognata é ou não, mas tirando o Chaetognato, nos outros a gente tem um consenso de que eles têm um tipo de... que o desenvolvimento embrionário dele é muito semelhante àquele que acontece nos vertebrados, nos cordados. Que é o tipo de desenvolvimento deuterostomado, que eu expliquei na webconferência, né? Então vocês podem dar uma olhadinha lá naquele vídeo de como que é o desenvolvimento deuterostomado para que esse vídeo não fique tão longo. Então, na primeira questão, é uma questão sobre Echinodermata especificamente. Eu trazia aqui para vocês um cladograma que é encontrado no livro do Ruppert, que é esse livro aqui, um livro bastante grande, bastante importante para a zoologia de invertebrados. E ele mostra a relação de parentesco, como qualquer cladograma, né? Ele mostra a relação de parentesco entre as espécies, entre os grupos que compõem o filo Echinodermata. A questão então pede, por meio da análise do cladograma e dos conhecimentos adquiridos, que você responda 3 questões, letra A, B e C. Na letra A, pergunta qual táxon apresenta características mais semelhantes ao do ancestral de todos os equinodermatos. Uma simples análise do cladograma permite a gente perceber que o primeiro ramo do ancestral de todos os equinodermatos dá origem a uma bifurcação que origina os Crinoidea, né, que são os lírios do mar, como eu vou mostrar aqui uma imagem para vocês visualizarem, os lírios do mar, assim como mostrado nessa imagem, cerca de 625 espécies viventes, ou seja, não é um grupo super diverso, mas vivente até hoje. Nós temos evidência de que eles foram o grupo que mais ancestralmente surgiu a partir desse ancestral. Todos os outros, portanto, são modificações de um ancestral comum a todos os outros, chamado de Euleuterozoa. Então, essa primeira parte da pergunta, qual é o táxon mais ancestral, é só você perceber qual foi o táxon que surgiu primeiro, na primeira bifurcação, nesse primeiro nó, no primeiro evento de cladogênese. Então, foi Crinoide, tá? E o ancestral dos chamados Eleuterozoa. Bom, qual característica presente nesse táxon, ou seja, qual característica presente nos Crinoida, pode justificar ou pode ser uma evidência para colocar esse organismo como uma posição basal no cladograma. De maneira muito curiosa, os Crinoida, né, vou mostrar aqui para vocês de novo, são os únicos equinodermados que apresentam a boca voltada para cima. Né? Eles são indivíduos também que são fixos, eles têm, lembram muito o lírio, né? Evidentemente essa foto da direita é um lírio e isso aqui é o equinodermado, ou seja, nesse caso à direita é uma planta, na esquerda a gente tem o lírio do mar, o equinodermado lírio do mar. E eles são organismos, como dá para ver nessa imagem, que eles são pedunculados. Eles são organismos que têm um pedúnculo e esse pedúnculo ele se fixa no substrato. E a boca deles fica bem no meio desses tentáculos. Esses tentáculos vão batendo, então se você colocar na internet um vídeo, eu quero ver como é um lírio do mar vivendo, né? Você vai ver que ele está sempre movimentando esses lírios e levando o alimento em direção à boca. Além disso, em cada tentáculo desse, tem cílios que vão dentro do próprio tentáculo, direcionando a partícula alimentar para a região central, onde está a boca. Então, este é o único organismo, o único equinodermado em que a boca é voltada para cima. Todos os outros, né, estrela do mar, pepino do mar, todos os outros têm uma boca frequentemente voltadas para baixo. Né? Eu falo frequentemente porque existe algumas espécies de pepino que é para frente, mas nenhuma é para cima, como é observado em lírio do mar. Então, essa é uma característica. Uma outra característica é o fato de que o sistema ambulacral, o sulco ambulacral, sinapomorfia de equinodermatos, super importante, é uma característica que vocês não podem deixar de aprender, o que é o sistema ambulacral, que é o sistema de canal, de água do mar, que vai circulando por dentro desses organismos, é homólogo em todos eles, mas, embora seja homólogo em todos eles, está presente em todos eles, lírios do mar são os únicos em que esse sistema ele é aberto. Você consegue ver o sulco, né? Nessa imagem agora, a gente está vendo, nesse desenho, né, nesse esquema, a gente está vendo um GIF, o organismo se movimentando, mas na esquerda a gente está vendo um desenho, um esquema feito da anatomia. Obviamente os tentáculos não são representados nessa imagem, é como se tivessem sido cortados. A boca está bem na região central e a gente consegue ver, está vendo, perfurações na pele desse organismo. Isso na verdade é o sulco ambulacral que é aberto, em todos os outros é fechado. Então, essa evidência nos sugere de que Crinoida é o grupo mais ancestral, os lírios do mar é o grupo mais ancestral em equinodermato. A letra B pergunta
diferencie a linhagem dos asteroida, que é a linhagem onde estão as estrelas do mar, super famosas, da linhagem dos Cryptosporígida. Então, a grande diferença é que na linhagem da estrela do mar, cuja boca já é para baixo, como todos os demais, todos os Eleuterozoa têm a boca para baixo. E aí, claro, só uma coisa, se a boca é voltada para baixo, existe toda uma adaptação para comer substrato, para ser raspa-doce, né? Então, comer... No caso, por exemplo, das estrelas do mar, elas são predadores, mas são predadores que a boca está embaixo, né? Está na região ventral. E a gente tem então a diferença de que a letra B, né? A diferença de asteroide para Cryptosporígida tem a ver com o sistema nervoso. Porque em Cryptosporígida, em estrela do mar, esse sistema nervoso, os nervos nos braços desse estrela do mar, elas são muito próximas, elas estão muito marginalmente, né? São nervos que passam em todos os braços desse organismo e é muito próximo da epiderme que recobre o corpo desse organismo. Nos Cryptosporígida, esse epitélio, essas células se formam e eles se aprofundam internamente. Eles são mais internos, muito mais internos. A gente pode até ver, eu depois posso procurar uma imagem para vocês, para a gente não perder tempo nesse vídeo, mas o sistema nervoso ele é muito mais interno em Cryptosporígida do que em asteroide. Em asteroide, esse sistema nervoso ele está muito próximo da epiderme, não está profundo. Então, o nervo ele corre em todos os braços do estrela do mar, mas de maneira muito superficial, enquanto nos outros, pepino do mar, serpente do mar, a gente vê esses nervos passando muito mais profundos. O que é uma coisa curiosa, porque é exatamente assim que ocorre nos cordados, assim no nosso caso. Quando a gente é um embrião, né, poucas células, se forma o sistema nervoso dorsal, no caso a nossa coluna, né, o sistema nervoso central se forma de maneira muito superficial. E com o passar do tempo, essas células nervosas elas se internalizam, elas vão mais internamente para dentro. Né? Não é à toa que o nosso sistema nervoso central, especialmente a parte dorsal, ele não está tão próximo assim da pele, ele está aprofundado, inclusive protegido pela coluna vertebral. Bom, letra C. Equinodermata é um filo que compreende animais de tecidos complexos que divergiam dos animais há muito tempo. E parece estar mais proximamente relacionado com os vertebrados, é verdade, né? São dedutores tomados, assim como a gente, do que, por exemplo, com insetos. Entretanto, de maneira muito curiosa, a simetria deles é radial, enquanto que a simetria da maior parte dos vertebrados, por exemplo, é bilateral. Aliás, Equinodermata é um grupo bilatéria, tá? Agora, é um grupo bilatéria cujo todos os representantes viventes têm simetria radial. E aí a pergunta é, como é que se explica esse paradoxo? A ideia, gente, é a seguinte, a ideia é que a origem ancestral de Equinodermata, ela é bilateral. E a prova disso são as larvas de todos os viventes, todas as larvas, tá? De lírio do mar, estrela do mar, pepino do mar, todos os viventes possuem larvas planctônicas com simetria bilateral. Essa larva, ela se metamorfoseia naquilo que a gente vai considerar o adulto, né? O pepino, a estrela, o lírio, e quando se metamorfoseia, eles se tornam adaptados à região bentônica. Então, de fato, é uma transformação no corpo deles durante a vida. A nossa melhor explicação, para explicar esse paradoxo, é que a simetria radial observada nos adultos é, na verdade, uma adaptação desses organismos à vida bentônica. Então, são organismos muito bem adaptados a viverem nos sedimentos marinhos, especificamente. Tá? E a outra prova disso é que o registro fóssil mostra indivíduos no passado, né, não mais viventes, mas no passado, organismos que tinham simetria bilateral, adultos, que são claramente equinodermatos, já com todas as características, já com o sistema bulacral, tudo aquilo que a gente observa em equinodermato. Tá? A questão número 2 falava sobre a expansão oral sendo uma evidência evolutiva observada em equinodermato. Então, a expansão da região oral em detrimento da redução da região laboral. Isso é uma coisa muito interessante. A gente acabou de ver uma imagem que a boca, a região oral do lírio do mar, que é o mais ancestral, mais basal em equinodermato, é pequena, enquanto que a região laboral é bastante grande. E é interessante observar que existe uma tendência de expansão da região oral, ela é cada vez maior. Então você pensa assim, no estrela do mar, tudo aquilo que está na região ventral, tudo aquilo faz parte da região oral, enquanto a aboral seria a região contrária à boca. E essa região contrária à boca, por exemplo, já em pepino do mar, essa região oral é tão grande que ela é tudo, assim, ela é quase tudo o organismo. A região aboral ela é restrita
a parte mais anterior do corpo, é uma parte muito pequena. Então, acho que nos slides que eu disponibilizei para vocês tem um esquema que mostra bem isso. Então, a pergunta fala sobre desenho. Então, aqui vocês precisam mostrar um desenho de um lírio do mar, de uma estrela do mar, de uma serpente do mar, de um pepino do mar, mostrando, separando a região aboral da região oral. Então, se você der um Google na internet, você vai encontrar algumas imagens que poderia ser usado, tá? Mas o que eu queria era que vocês observassem, sei lá, colocassem de vermelhinho a região oral e a região aboral de azul. E aí você perceber, você mesmo, com o seu desenho, de que a região oral ela acaba se expandindo em diversos grupos. A questão número 3 é uma questão de interpretação de gráfico que mostra a relação, né, a distribuição de 3 espécies, uma estrela do mar, o ouriço do mar e um pepino do mar, relacionados à profundidade do organismo. Então aqui é uma questão muito mais sobre história de vida e sobre o comportamento desses organismos. Estrela do mar, como mostra a imagem, é muito mais comum em regiões pouco profundas. Então, estrela do mar, até por ser predador, então eles acabam sendo muito mais frequentes, muito mais abundantes na região litorânea, na região rasa do ambiente marinho, onde a diversidade frequentemente é maior. Enquanto que em ouriço do mar, eles são um pouco mais raros, não tão frequentes nas regiões rasas. Você pode encontrar, né, aqui mesmo em Florianópolis, se você vai no Costão Rochoso, a chance de você encontrar um ouriço é razoável. Então eles são encontrados, mas a sua maior abundância vai ser encontrada em áreas de profundidade mediana. Enquanto se você for em alto mar, eles começam a ficar cada vez menos frequentes. Principalmente porque existem predadores desses ouriços do mar nas regiões um pouco mais profundas. Como, por exemplo, aquelas focas, né? Então tem vários predadores, mamíferos marinhos que se alimentam dos ouriços do mar. E o pepino do mar, ele tem, aqui a gente consegue ver, uma tendência de aumento de abundância com o aumento da profundidade. Então, assim, basicamente esse é um gráfico em que, essa é uma questão que eu gostaria que vocês interpretassem o gráfico. Então é uma questão sobre interpretação gráfica, descreva o padrão observado e elabore hipóteses ecológicas que poderiam explicar. Bom, então a hipótese ecológica tem a ver muito com a adaptação desses seres a diferentes profundidades, o que explicaria o fato deles terem distribuições distintas. A questão número 4 é uma questão que resume um pouco, né, de uma maneira mais fácil, o grupo Lophophorata, um grupo de organismos importantes, marinhos, Hemicordata e Ketognata. Então, é para julgar qual alternativa é correta. Já dando gabarito, aqui seria a letra B, mas vamos por partes, né? Então, letra A, os Ketognata, popularmente chamado de vermes flecha, então de fato esse é o nome deles, tá? Vermes flecha, e você coloca na internet, você consegue ver o porquê, o formato deles lembra muito uma flecha, são bentônicos e se alimentam de partículas no sedimento. Então, os Ketognata, gente, eles não são bentônicos, tá? Eles são predadores. Aliás, são predadores bastante abundantes, muito frequentes. A gente, nas nossas aulas práticas, provavelmente quando a gente for no campus, quando a gente for nos polos, a gente vai mostrar para vocês porque eles são abundantes no ambiente marinho e a gente tem amostras assim, com muitos e muitos Ketognatas para mostrar para vocês. Então eles não são bentônicos, assim como a estrela do mar, é bem diferente. Então essa alternativa está errada. Letra B, os Hemicordata incluem organismos bentônicos filtradores, como os enteropneustas, e possuem características compartilhadas com cordados, como no caso das fendas faríngeas. Eu queria mostrar para vocês essa imagem que mostra a relação de parentesco, a proximidade filogenética dos Hemicordata com os cordados, né? A gente poderia até voltar um pouquinho e mostrar para vocês, por exemplo, isso daqui, essa imagem, a gente tem os Hemicordatos, né? Está aqui mostrando que ele tem uma relação muito próxima com os cordados. E voltando àquela outra imagem, a gente percebe que as fendas faríngeas, ela é compartilhada de fato com os cordados. Nós também temos fendas faríngeas. Você fala assim, professor, mas a minha faringe não tem fenda. Então, não tem no adulto, mas na hora que o embrião, do próprio humano, tá? Na hora que o embrião se forma, tem 2, 3 dias, primeiro se forma uma fenda faríngea, que depois ela é digerida, tá? Ela é regenerada. Mas primeiro se forma a fenda, que é o que pode ser entendido como uma evidência de proximidade evolutiva. Então o fato é que nossa melhor explicação hoje é de que as fendas faríngeas eles surgiram ancestralmente dentro dessa linhagem que inclui equinodermados, cordados e também os hemicordados. Por isso essa questão ela é verdadeira.
A letra C falava sobre os lofosforados apresentam lofóforo. O que é o lofóforo, né? São cílios que ficam na região da boca e levam o alimento para a boca dos lofosforados. São 3 filos chamados de lofosforados, tá? Branquiópoda, briozoa e forônida. Então são 3 filos animais juntos. O que eles têm em comum? Todos eles têm esses cílios que levam o alimento em direção à boca, por isso são chamados conjuntamente de lofosforado. E aí a questão fala que é uma estrutura locomotora. Não, ela não é uma estrutura locomotora, é uma estrutura de filtração. Letra D. Apesar de tradicionalmente agrupado como deuterostomados, os equinodermados são considerados protostômio. Não são não. Acabei de mostrar para vocês que eles são grupos muito próximos relacionados com os cordados. Posso só mostrar de novo para a gente não perder o fio da meada, né? Então aqui, olha só, o que está mostrado. Filogenia, ou seja, história de vida, história evolutiva, dos deuterostomados. Então não existe nenhum debate sobre hemicordado ser ou não ser deuterostomado. A evidência mostra claramente que são deuterostomados. Então isso aqui, essa fala de que são considerados protostomados está errada. Letra E, os Chetognatha e os Lophophorata compartilham lofóforo como estrutura principal. Gente, Lophophorata, o que reúne o grupo é exatamente o lofóforo. Então, ele não compartilha isso com mais ninguém. Já são 3 filos que são reunidos no nome Lophophorata por conta dessa característica. Chetognatha não tem isso. Tá? Além disso, fala que a estrutura de captura de presa pode ser, porque são filtradores, evidenciando convergência adaptativa para a região pelágica. Então, a única ponto principal aqui de erro dessa questão é dizer que Chetognatha tem lofóforo e eles não têm. Uma questão falsa, tá bom? Então, com isso a gente encerra também comentários sobre o exercício número 2.